Você consegue assistir algumas séries, ouvir algumas músicas em inglês e entender algumas coisas, consegue até formar algumas frases na sua cabeça em inglês, mas quando você vai colocar da boca para fora, não vai. Se você sofre com isso, esse vídeo é para você. Fala galera, eu sou Marcos Borges, bem-vindo a mais um vídeo. Antes de eu começar explicando por que você trava na hora de falar inglês, eu quero dizer por que isso é importante, né? Hoje em dia muitas pessoas, que nem eu falei, conseguem entender uma coisinha ou outra ali, conseguem formar frases na cabeça, mas na hora de falar não vai. Isso é muito ruim, porque se você vai fazer uma viagem internacional, você precisa falar, você precisa se comunicar com as pessoas para pedir ajuda, para conhecer, né, novas pessoas e ter uma experiência bacana. Numa entrevista de emprego, você precisa falar com o entrevistador ali. Ele não vai entrar na sua cabeça e ver, olha, essa pessoa é inglês fluente. Ele não vai pegar o seu currículo, ler lá inglês avançado e falar, tem inglês avançado. Ele não tá nem aí pro seu currículo. Ele quer testar, ele quer conversar com você e realmente ver o nível do seu inglês. E se você já tem um emprego e quer crescer nesse emprego, nas reuniões e tudo mais, você precisa mostrar que você sabe inglês. Você precisa colocar o seu ponto de vista em inglês, que nem eu falei. Não adianta você fazer um curso lá e só colocar no seu currículo. Então, você conseguir destravar, conseguir falar inglês com confiança é extremamente importante. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender por que você trava, porque o primeiro passo para você destravar é entender por que isso acontece com você. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo? Então vamos lá, para te explicar, vou começar com um exemplo bem simples, que é o seguinte: quando você começa a andar de bicicleta, você tem rodinhas. Daí, alguma pessoa, algum adulto lá vai te ensinando a andar de bicicleta sem rodinhas, você vai pegando confiança, vai aprendendo, até que um dia você tira as rodinhas e começa a andar tranquilamente, sem medo. Aí você está correndo bastante, está fazendo uma curva fechada e você escorrega e cai. Cai assim de frente, ralando os cotovelos, ralando os joelhos, aqueles ralados que ardem por dias, vai tomar banho, fica ardendo ali, vai dormir, começa a formar casquinha, começa a repuxar tudo, você vai olhando para aquilo e vai doendo, você vai lembrando de você caindo todos os dias. Aí mesmo depois que você sara, você provavelmente vai ficar um bom tempo sem andar de bicicleta, porque você associou, tipo, ó, vou andar de bicicleta, posso cair, posso machucar e posso sentir dor. E mesmo depois que você voltar a andar de bicicleta, você vai voltar a andar meio travado, devagar, porque mais uma vez você associou aquilo lá, beleza. Se eu correr, eu posso cair e posso sentir dor. Então associou andar de bicicleta com sentir dor, sentir mal. E no inglês é a mesma coisa. Por que eu falei esse exemplo? Porque, como eu falei, é bem parecido. No inglês você começa a falar inglês, criança não tem vergonha de nada, vai se arriscando. Minha irmã mesmo, quando foi para os Estados Unidos, ela tem 10, 11 anos. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela estava se arriscando, falando inglês com todo mundo, por mais que ela não soubesse muito, ela falava. Porque uma criança não tem medo. Aí passa um tempo, a criança vai lá e passa por uma experiência ruim relacionada ao inglês. Ela fala algo errado, alguém zoa ela, dá risada, e aquilo fica gravado ali. E ela começa a associar o quê? Falar inglês com algo desconfortável, porque quando ela falou inglês, alguém foi lá e zoou ela, e aquilo não foi legal. E você que está assistindo aí pode falar, mas comigo não aconteceu isso não lembro de ninguém me zoar. É porque fica guardado ali, mas você não lembra. Porque tudo que gera um impacto emocional na gente fica guardado numa parte da nossa mente que é chamado subconsciente. Ah, Marcos, mas se está guardado lá, por que eu não consigo me lembrar? Porque imagina como seria se você lembrasse de tudo que você passou e gerou impacto emocional em você, desde que você nasceu. Seria muita coisa, você ficaria louco. Então, como eu falei, fica guardado lá, né? Subconsciente, são várias gavetinhas que vai guardando lá os momentos. E tudo que fica guardado lá vai te afetando na vida real. Como eu falei, se você tem uma experiência ruim com a língua inglesa, isso vai te afetar, você vai evitar falar inglês. Só que você não vai precisar lembrar disso necessariamente, mas está guardado lá. Então, mais uma vez, você teve uma experiência ruim com o inglês, somente associou aquilo, tipo, falar inglês, momento desconfortável, não vou falar inglês. Ela pode ter dois tipos de reações. A primeira é você travar, vai falar, começa a afogar, começa a dar branco. E a segunda é você querer fugir. Como assim querer fugir? Então, suas pernas começam a ficar trêmulas, você começa a transpirar, você começa a respirar ofegante. Por quê? Fuga. Antigamente, né, a gente tinha vários predadores e a gente sentia medo, a gente fugia, sentia fuga. Então, é a mesma coisa hoje em dia, que nem você tá querendo falar inglês, vou travar ou vou começar a ficar ofegante, minhas pernas vão começar a tremer porque eu quero sair dali. Sua mente quer te colocar longe daquela situação, porque, como eu falei, aquela situação tá associada com algo desconfortável. Pô, então quer dizer, Marcos, que esse medo é que me impede de falar inglês? Sim, esse medo de errar, esse medo de ser zoado é o que te impede de falar inglês. Ah, então quer dizer que eu tenho que acabar com esse medo, que esse medo é algo ruim? Não, e vou te explicar por quê.
Imagina como é que seria se você vivesse sem medo algum. Imagina aí. Ah, seria muito bom. Não, porque você atravessaria, por exemplo, uma estrada movimentada sem medo algum, passando lá e algum carro poderia bater em você. Mas por que você faria isso, Marcos? Tem um monte de carro passando? Porque você não tem medo. Você subiria no topo de um prédio de 50 andares, olharia para baixo e falaria, vou sentar aqui, vou virar para cá, não tenho medo. Então você correria muitos riscos se você não tivesse medo. Então o medo ele é bom, porque você evita situações que te colocam em perigo. Pô, Marcos, mas o medo de falar inglês então é bom? Não, porque existem dois tipos de medo. O medo racional, que é esse medo de coisas que te colocam em risco, que nem pular de um prédio, atravessar uma estrada movimentada. E existe também o medo irracional, que é aquele medo daquelas coisas que não vão te colocar em risco. Por exemplo, falar inglês. Ah, tenho medo de falar inglês com aquele americano que tá ali. Putz, o que pode acontecer de pior se eu for até lá? Não vou correr risco de vida, não vai me colocar em perigo nem nada. Então esse é um medo irracional e é com ele que você tem que lidar. Como eu falei, o medo racional ele é importante para manter a gente longe de risco, mas o medo irracional ele só nos atrapalha. Putz, como é que eu lido com esse medo irracional, Marcos? Você começa a trabalhar a sua mentalidade. Porque se você quer mudar o seu comportamento, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Se você quer mudar suas ações, tem que mudar o seu pensamento, sua mentalidade. Putz, Marcos, e como é que eu mudo meus pensamentos? Como é que eu mudo minha mentalidade? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou postar mais um vídeo aqui no canal te dando dicas para mudar a sua mentalidade. Porque, como eu falei, quando você muda a sua mentalidade, você muda o seu comportamento. Ou seja, se você tem medo de errar e você trava, a partir do momento que você perde o medo de errar, você começa a destravar e começa a falar com confiança. Mais uma vez, vou postar um vídeo aqui, o próximo vídeo que eu postar vai ser sobre dicas de destravar, então já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, para você não perder esse próximo vídeo. Também vou deixar um link aqui na descrição do meu grupo no Telegram. Se você ainda não tem Telegram no seu smartphone, está perdendo tempo, porque a maioria do conteúdo de qualquer tipo é compartilhado no Telegram, tá tomando o lugar do WhatsApp, então clica no link, baixa o Telegram e entra no grupo onde eu coloco conteúdo todos os dias, mais de um conteúdo, né, diariamente lá, para você aprender ou destravar o seu inglês. Então, entra no grupo do Telegram, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.